Eu sei que tem que ser. Tu pediu, velho. Ela tem que botar em cima e embaixo. Vou aí, Galerinha, ó, a ideia é fazer o trabalho de matemática amanhã mesmo, certo? Fiz as questões ontem à noite, bem simples assim, a gente foi muito além na apostila. Então venho minimamente preparado aí para poder fazer, né, rapidinho, são só 5 questões. Em dupla com consulta. Não, vai ser que foi lindo. Cara, o trio, vocês sabem que eu fico meio cabreiro com o trio, mas né, eu acho que o aluno se prejudica fazendo em trio para a prova. Né, eu acho que o aluno tem maturidade de escolher. Mas projetem para duplas, né? Eu não vou. Vários trios vai ser problemático. Outra coisa, galerinha. Estudo do sinal da função, essa partezinha aqui já não tem, né? Digamos que até essa parte aí, né? Só para que tu possa dar uma revisadinha se for o caso. Lá na página 25 da nossa tarefa, questão 1, eu dei uma revisadinha no que seria o estudo do sinal da função, e essa própria questão espera te ensinar isso. Durante um dia, em certa região, as temperaturas registradas foram descritas pela função t ao quadrado menos 4t mais 3. Professor, isso é normal? Não. Essa questão realmente é uma questão bem viajona. Mas tudo bem, vou fingir que acontece todo dia. Entre o período de 0 até 6 horas. Tu vê, não foi ao longo da eternidade. Foi só um pequeno trecho. Mesmo assim, né, seria uma coincidência interessante. Entre o período de 0 até 6 horas. Onde, sendo t o tempo medido em horas, então ele já está me falando. Ó, o t é horas. Determine a que hora a temperatura da região registrou 0 graus. Se isso aqui é a temperatura, ele está me perguntando em que hora isto foi 0, nada mais justo eu igualar a 0. Concorda comigo? E como é que a gente descobre os zeros da função? Com certeza, né? Atualmente a gente tem tentado sempre some produto. Já que o A é 1, beleza? Números que multiplicados dão e somados dão 4, né? B com sinal trocado, como ali é menos 4, tem que dar 4. 1 e 3, que delícia. T igual a 1 hora, T', T 2 linhas, igual a 3 horas. Deixa eu ver se é verdade mesmo, que eu não estou acreditando. 1 vezes 3, 3. 1 mais 3, 4. Sinal trocado, menos 4. 5. Some produto, glorioso. B. Esboçando o gráfico, tem-se. Pô, queridinho, deu até o gráfico pronto pra gente, ó. Não satisfeito, ele pega essa região e mostra que isso aqui a temperatura é maior que 0. Pega essa região e mostra que a temperatura, claro, abaixo do eixo X, né? E mostra que essa região, a temperatura, eu fazia assim para vocês, ó, para cima é mais, para baixo é menos. Certo? É assim que eu recomendo, para deixar bem claro onde é mais e onde é menos. De acordo com o gráfico, tem-se. Ele vai lá e escreve, ó. T pertencentes reais, se T está entre 1 e 3, ó, T maior que 1, T menor que 3, a temperatura é negativa. É isso que é fazer o estudo do sinal da função, né? Depois ele diz que T igual a 1 e T igual a 3, a temperatura é 0, as raízes. Ele fala que para T, entre 0 e 1, e entre 3 e 6, já que esse gráfico só vale até as 6 horas, né? A temperatura é positiva. Ele fez o estudo do sinal da função para ti. Aí a pergunta 2 ficou estranha, né? Depois que ele foi lá e esmiuçou a questão, ele vai lá e pergunta: nessas condições, quais os períodos em que a temperatura ficou positiva? Pô, o cara já respondeu, né? A temperatura ficou positiva de 0 até né? Então assim, até antes de 1 hora, certo? Se eu for escrever em português, a temperatura ficou positiva de 0 hora até T menor que 1 hora, pronto. E também ficou positiva e para T maior que 3, ou para escrever bonitinho, né? E para T maior que 3, menor ou igual a 6. A temperatura ficou positiva de 0 hora até T menor que 1 hora e para T maior que 3, T menor ou igual a 6.
estou escrevendo assim para não copiar o que ele escreveu, né? Porque ele já escreveu em matematiquês. Ou então, para ficar mais bonitinho, t maior que 0 para tzinho pertencente de 0 a 1, união de 3 a 6. Pronto, ó. Tzão maior que 0 para tzinho pertencente, escrevi na notação de intervalo. A temperatura, ele pediu negativa também, né? Então assim, tzão menor que 0 para tzinho pertencente, aqui intervalo, vamos ver, de 1 até 3 aberto. Pronto, assim eu não copiei da apostila. Assim eu não me senti tão mal. Pois não? Aí no, quando for usar a união, não estaria dizendo isso que eu não entendi, que ela não pode estar em um intervalo e no outro ao mesmo tempo. Intersecção, né? Se fosse intersecção, teria que estar nos dois ao mesmo tempo, né? Certo? Aqui sim eu concordo. Ou. Ali eu concordo. E realmente o ideal é botar o. Muito bem. Show de bola. Aí tu vê, né, cara? Ele faz o estudo do sinal mais uma vez ali pra ti. E ele faz uma análise bem interessante. Ah, não, claro, ele não precisa discutir. Olha que interessante o que ele falou ali no final da página 25 e 26. Tu entendeu todos aqueles gráficos? Tu absorveu o que ele está querendo te dizer com aquilo ali? Aquilo ali é muito importante, cara. Vamos fazer essa análisezinha aí. Eu pedi para continuar mais coisa além disso? Não, né? Então tu vê. Aí depois é inequação de primeiro e segundo grau. Meu Deus, os astros estão alinhados. Sim! Olha só que interessante. Ele fez 6 situações para ti aí na página 25 e 26, né? Não tem 6 gráficos ao todo? Deixa eu ver se eu vou simular esses 6 gráficos. Então assim, ó. Nossos queridos planos cartesianos. Produção em série aqui de planos cartesianos. Nossas eixos das ordenadas, o eixo das abscissas. O cara disse, ó, ou o gráfico está cortando o eixo X para baixo, ou cortando o eixo X, ou cortando para cima, ou para baixo. Ou está flutuando acima do eixo X, ou está flutuando abaixo do eixo X. Ou dá uma beliscadinha no eixo X com a coordenada voltada para cima, ou dá uma beliscadinha no eixo X com a coordenada voltada para baixo. Claro que eu poderia colocar ele mais à direita ou mais à esquerda, isso não importará para o estudo do sinal. Isso aqui é glorioso, né? Isso aqui é mágico. Antes ainda não gostava, porque o delta deu... né? Nessas duas situações do meio, delta negativo, eu não acho raízes reais. O que antes era desagradável, agora é bom. Agora é bom porque fica fácil. Nesse caso, a função é sempre... porque está sempre acima do eixo X. E nesse caso, a função é sempre... Então é fácil de estudar esse sinal. Não precisa dizer que para x igual a blá 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 blá. É um saco, né, fazer aquilo lá. Ali não. Para x pertencentes reais, função maior que 0 ou y menor que 0. Acabou. Esse é o estudo do sinal. Por isso que antes o que era chato agora é uma delícia. Quando mesmo que o gráfico dá uma beliscadinha no eixo x, isso é porque só tem uma raiz, né? O raiz dupla que a gente chama, né? Certo? Então agora isso é gostoso também, ó. Ou ela vai ficar sempre positiva e 0 naquela raiz, ou sempre negativa e 0 na maldita raiz. Só. Essas então que são as equações de segundo grau, que tem duas raízes, o x' e o x duas linhas, essas são um pouquinho mais chatas. Porque nesse caso, para fora das raízes, entre as raízes, e aqui é o contrário, entre as raízes, para fora das raízes, negativo. Então tu vê, né, cara, tu já mapeou todas as situações possíveis. Então o que eu preciso para fazer o estudo do sinal da função? Achar
o delta, para ver se, né? Ou as raízes, já acha as raízes, se não der para achar, tu já sabe que é delta negativo. Acha a raiz, esboça. E deu, olhando para o gráfico, salta aos olhos quando é que ela é positiva, quando é que ela é negativa. Não se esqueçam, a função é representada pela letra Y. Pela letra Y. Por isso que a parte do gráfico que está acima do eixo X, o Y é... A parte do gráfico que fica abaixo do eixo X, o eixo Y é... Por isso mais e menos, tá? É só que aqui, quando ele estava falando do relatório zero, ele colocou que ele está sempre colocando o Y antes do X, né? Aí ele colocou que quando for menor que zero não existe, não? Ele não só colocou que quando vai ser sempre positivo, né? Ele colocou as duas questões que não existe. Ah, sim, sim. Mas Tudo bem? se eu colocar só uma, colocar que... Tá feito o estudo. Não, olha só, tu vê, né? É que na verdade ele só foi cauteloso, ele só tá batendo na tecla mais uma vez, né? Tu vê, ó, se eu vou fazer o estudo do sinal dessa função aqui e digo y maior que zero para todo x pertencente aos reais, tá, acabou. Morreu. Tá feito o estudo. Eu não preciso afirmar que não existe x real para y menor que zero. Não preciso nem me preocupar com isso. Certo? Ele foi muito cauteloso ao fazer bem completinho. Parabéns pela tua observação, tá? É importante entrar em cada detalhe. O que vale é lembrar que isso aqui significa para todo. É um A de cabeça para baixo, tá vendo? Significa para todo. Muito bem. Show de bola. Agora que nós já sabemos fazer o estudo do sinal de uma função, não tem como eu não falar de inequações. Eu só vou fazer a introdução de inequação. Ah, lembrando que amanhã talvez tenha greve, não sei, de ônibus, né? Se eu perceber que faltou muita gente, eu vou ter que atrasar o trabalho. Mas só nesse caso, venha preparado para o trabalho. Se os astros se desalinharem, aí, infelizmente, né, a gente cancela o trabalho, que ninguém vai morrer por isso também, né? Aí a gente brinca mais de inequação, que vai ser bem divertido.